E amados, eu tenho uma palavra no coração para compartilhar com vocês nessa manhã. Eu diria que essa palavra tem muito a ver com o momento em que nós estamos vivendo, não só na cidade de Fortaleza, no Brasil, em Nova York, onde eu moro, mas no mundo inteiro. Esse período de pandemia, Covid-19, né? E eu queria convidar, mesmo assentados como nós estamos, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, lá no Velho Testamento, no capítulo de número 7, e nós iremos ler a partir do versículo de número 3 até o versículo 11. Eu queria que você atentasse bem para a leitura e ficasse com a sua Bíblia aí aberta, porque nós vamos estar consultando o texto à medida que nós avançarmos na mensagem. 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo de número 3. 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo de número 3, aonde nos diz assim a palavra do Senhor. Havia 4 leprosos sentados do lado de fora dos portões da cidade. Eles disseram uns aos outros: o que estamos fazendo parados aqui? Então, estamos aguardando a morte? Se entrarmos na cidade, aonde há fome, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Então, vamos arriscar, entrar no acampamento arameu e nos entregar nas mãos deles. Se eles nos receberem, estaremos salvos. Se nos matarem, morreremos. Não temos nada a perder. Assim, depois do pôr do sol, eles foram para o acampamento dos arameus. Quando chegaram perto, ficaram surpresos. Não havia ninguém ali. O Senhor tinha enganado o exército dos arameus com o barulho de cavalos e de um poderoso exército. Eles disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou os hititas e os egípcios para nos atacar. Em pânico, fugiram à noite, deixando para trás tendas, cavalos, jumentos e tudo o que havia no acampamento. Os 4 leprosos entraram. Os 4 leprosos entraram numa tenda e começaram a beber à vontade. Depois apanharam prata, ouro e roupas e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda. Carregaram o que puderam e levaram para o seu esconderijo. Até que disseram uns aos outros: isso não está certo. Hoje é dia de vitória e estamos desfrutando isso sozinho. Se aguardarmos até de manhã, seremos descobertos e castigados. Vamos levar a notícia ao palácio do rei. Eles foram até a porta da cidade e anunciaram o que aconteceu. Fomos ao acampamento dos arameus e, para nossa surpresa, estava abandonado. Não havia ninguém, não se ouvia nenhum barulho. Os cavalos e os jumentos estão amarrados e as tendas estão abandonadas. Os porteiros mandaram a informação ao palácio real. Curve a sua cabeça. Pai amado e querido, nós queremos te louvar pela tua palavra, que é viva e verdadeira. Te louvamos pela tua palavra, Senhor, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. Te pedimos que essa palavra, Senhor, que vamos estar ministrando nesta manhã, possa cair numa boa terra. Que essa palavra, Senhor, que é eterna, ela possa frutificar
em cada coração aqui neste lugar, nesta manhã. Visita o nosso coração. Adentra, Senhor, cada compartimento no nosso interior. Vasculha, Senhor, armários, gavetas, aqueles lugares, Senhor, que há muito tempo estão fechados, gavetas fechadas há tantos anos, que o Senhor possa abrir essas gavetas e que o Senhor possa fazer algo novo nessa manhã nas nossas vidas, pela Tua palavra. Nós te pedimos assim, no nome e pelo amor de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tempo no qual essas cenas que nós acabamos de descrever, que são cenas trágicas, descritas aqui no capítulo 7 de 2 Reis, esse período em que elas ocorreram é extremamente óbvio. O tempo era tempo de miséria, era um tempo de fome. O versículo de número 24 do capítulo de número 6, o capítulo anterior, diz isso. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu seu exército e cercou Samaria. Ou seja, Samaria estava cercada pelo exército, a ponto de que havia naquele período opressão estrangeira. A cidade estava cercada, ninguém podia sair para trabalhar. E a consequência disso foi o quê? Foi a improdutividade, pela impossibilidade de sair ao campo para trabalhar. As pessoas começaram a padecer, o alimento começou a ficar escasso, a não ter mais o que se comer. O versículo 25 diz que adveio naqueles dias uma fome tenebrosa, caracterizada pela elevação assustadora do custo de vida que foi lá para cima. Resista-se aí, queridos, que a cabeça de um jumento ficou a preço de caviar. O esterco de pombo, lá na feira, atingiu uma especulação absurda. O preço também foi lá para cima. Um segundo fato que aconteceu, em decorrência daquela situação trágica, foi a de miséria absoluta. A miséria começou a imperar no meio do povo. Que foi documentado, uma prova disso, é que essa miséria ela foi documentada pelo episódio de duas mães. E eu vou ler para vocês os versículos 28 e 29 do capítulo 26, onde diz assim: ok. Mas o rei perguntou: qual é o seu problema? Falando para duas mães. Ela respondeu: essa mulher me propôs, dê seu filho hoje e comeremos, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse: é a sua vez, traga o seu filho. Mas ela tinha escondido o filho. Veja só a que ponto chegou a fome e a miséria. Trata-se aqui de duas mulheres famintas que propõem cozinhar os seus próprios filhos e comê-los. Assim, quando acabou a ração do primeiro, acabaram de comer o primeiro filho, que veio a vez da segunda mãe, ela se negou a dar o seu filho, e ela foi ao rei reclamar. Os tempos aqui, queridos, nesses dias, eram tempos dificílimos. Eram tempos de crise. A fome era generalizada. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair da cidade de Samaria.
as provisões haviam se esgotado. Pensa comigo, a situação em que ele se encontrava naquele dia. A grande cidade de Samaria estava cercada pelo exército, ninguém poderia ir para o campo, ninguém poderia sair, assim como também ninguém poderia entrar. Ao ponto dessas duas mães chegarem a fazer essa proposta uma para a outra. Eram tempos difíceis. E meus queridos, foi exatamente num tempo como esse, de grandes dificuldades, é nesse momento de aperto, que entram em cena os nossos personagens anônimos, discretamente, humildemente, que são chamados os 4 leprosos. Sabem, irmãos, assim como existe a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, encontramos também na Bíblia Sagrada personagens anônimos que, a exemplo daqueles heróis da fé, deixaram também um rastro de heroísmo e de exemplo cristão genuíno. Esse exemplo nós encontramos na vida desses 4 leprosos. A maneira como eles reagiram a essa situação. Os leprosos aqui, queridos, nesse texto nos ensinam algumas lições. Lições essas que são muito preciosas para nós, especialmente no período em que nós estamos vivendo. E nós vamos considerar algumas dessas situações, e eu espero em Deus que, através desta breve reflexão, nós possamos sair daqui edificados nessa manhã. Sabem, queridos, a aprovação, ela sempre traz descrença. Quando estamos passando por um período de provação, a nossa fé enfraquece. E é interessante nós salientarmos, queridos, que um pouco antes dos leprosos aparecerem nessa história, o profeta Eliseu, ele profetizara abundância de alimentos para o dia seguinte. Que Deus solucionaria aquele problema no qual eles estavam mergulhados. Nos versículos 1 e 2 desse capítulo 7 que nós estamos lendo, que nós lemos, diz assim: Eliseu disse: ouçam o que diz o Eterno, a fome acabou. Amanhã a esta hora haverá comida em abundância. Uma medida de farinha ou 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata no mercado na entrada de Samaria. O ajudante pessoal do rei disse ao homem de Deus: você espera que acreditemos nisso? O Eterno vai abrir as comportas do céu e vai fazer chover alimento? Queridos, pensem comigo. Nessa situação, não havia alimento na cidade de Samaria. A miséria imperava. A situação caótica chegou a tal ponto de 2 mães proporem uma a outra a matarem seus filhos, cozinharem, se alimentarem deles e assim sobreviver por mais um tempo. Ninguém podia sair da cidade. Ninguém podia entrar na cidade. A cidade estava cercada pelo grande e poderoso exército. E de repente se levanta um profeta e diz: ouçam, diz o Eterno, a fome acabou. Amanhã, a estas horas, haverá comida com abundância. Ou seja, a oferta vai ser muito maior do que a procura. Todo mundo agora está procurando alimento, mas não tem.
Mas amanhã, a esta hora, a oferta vai ser maior do que a procura. Vai haver abundância de alimento. Deus fará um milagre. Pergunta: o que foi que aconteceu? Ninguém acreditou. O profeta se levantou, entregou a mensagem que amanhã, a esta hora, haverá abundância. E a reação foi que ninguém, absolutamente ninguém, acreditou num profeta, no homem de Deus. Você já reparou, irmãos, que no momento de dificuldade aumentam a incredulidade das pessoas? Naquele momento de luta, de provação, aumenta a dificuldade de se acreditar na provisão e no cuidado de Deus. A palavra que Deus mandou através do profeta foi uma palavra de ânimo, mas mesmo assim, ela não conseguiu demover o povo daquele estado de extrema angústia em que eles se encontravam. Nada podia demover, tirar o povo daquele estado de ânimo no qual eles se encontravam. Mas, queridos, Deus não perdera o controle da situação. Como poderia parecer a todas as pessoas que estavam ali, sofrendo dentro da cidade? Deus permitiu que eles chegassem a esse estado em que eles estavam. Deus permitiu que eles chegassem a esse ponto para que o seu poder se manifestasse de forma poderosa. Nós temos que aprender, queridos, eu e você, a depositar a palavra de Deus no nosso coração. Eu vou repetir isso. Nós temos que aprender a depositar a palavra de Deus no nosso coração. O que é que diz a Bíblia? Guardei no meu coração a tua palavra. Aleluias. Ninguém se iluda, irmãos. Estamos passando por um momento de luta, de provação, um momento de dificuldade, sim. E talvez virão tempos mais difíceis a nível de igreja, a nível da família, de amizade, mas também de grandes revelação da parte de Deus para aqueles que se mantiverem fiéis diante das lutas e das provações. Se você, querido, se mantiver firme na palavra, se mantiver firme no propósito de Deus na sua vida, você vai receber a provisão no tempo de Deus. Aleluias. E é assim que Deus continua a agir nos nossos dias. Ele manda a palavra antes que chegue a luta. Ele manda a palavra antes que chegue a dor. Antes que se estreite o caminho. E eu creio, irmão, se Deus está mandando essa palavra nessa manhã, é porque alguém que está aqui está precisando dessa palavra. Tem alguém aqui precisando ouvir isso que nós estamos falando. E Deus, nesse momento, Ele quer lhe abençoar com a sua palavra, que nos será de grande valia nos momentos que passamos, que enfrentamos hoje e que estaremos enfrentando amanhã. Essa palavra será o nosso porto seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus mesmo, Ele disse, queridos, no mundo vocês serão afligidos. No mundo tereis aflições, mas não podemos perder o quê? Ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Agora eu queria chamar vocês de volta aos nossos irmãos leprosos. Eles estavam passando, irmãos, por uma crise enorme na vida deles. E eles estavam, naquele momento, se encontravam diante dos portões da cidade. Lugar esse que eles não poderiam estar.
Cidade essa que estava cercada, e eles não podiam entrar, pois pessoas que eram portadoras de lepra, eles eram afastados do convívio da sociedade, dado ao seu fácil contágio. Por isso, no momento em que era comprovado de que alguém se encontrava leproso, a primeira coisa que tinha que ser feito era tirar essa pessoa do meio do povo. Ele ia para um lugar separado, longe da família, longe da sociedade. Mas como não havia comida dentro da cidade, eles chegaram, não eram para eles estarem ali, mas eles foram porque estavam com fome. Mas como não havia comida dentro da cidade, eles pensem bem, que morreriam ali junto àquele portão. Da mesma forma como morreriam dentro ou fora da cidade, porque lá dentro também não tinha comida. E dessa forma, irmãos, de forma inteligente, uma das coisas que salta do texto bíblico, que salta aos nossos corações, é a atitude desses 4 leprosos. Dessa forma, inteligentemente, o que é que eles fazem? Eles resolvem ir para o meio do acampamento sírio, que rodeavam a cidade e que estavam ali pronto para destruir aquela cidade. Chegaram, os 4 com fome, portão fechado, com fome, buscavam comida, mas eles sabiam que lá dentro não tinha comida. E eles ali com fome. E aí o que é que fizeram? Eles jogaram a grande cartada. Vamos para o acampamento do inimigo. E se deixassem viver, a todos nós viveremos. Porém, se resolver nos matar, que diferença faz? Nós iremos morrer mesmo. Aqui cabe bem aquele ditado que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas eles conversando entre si, eles chegaram a essa conclusão. Vamos para o meio do acampamento do inimigo. E aqui, queridos, nós aprendemos a primeira lição que os leprosos nos deixaram. Presta atenção, irmãos. O poder de raciocinar precisa ser mantido apesar da situação desesperadora. A situação desses homens era desesperadora, sim ou não? Evidentemente que sim. Mas mesmo eles se encontrando diante de uma situação como essa, eles foram capazes de parar, raciocinar, porque a lepra estava consumindo o seu corpo, mas a lepra não consumia a sua mente. E eles foram capazes de parar, de raciocinar e pensar naquela situação específica. Eles estavam duplamente prejudicados, pois portavam por dentro a fome e por fora a lepra. Duplamente desgraçados. Mas como nós falamos, a lepra, ela não podia consumir a mente deles, o seu raciocínio. Em muitas pessoas, irmãos, que nós conhecemos, basta um problema em suas vidas e não conseguem mais raciocinar, não conseguem mais imaginar, trabalhar, produzir. A primeira coisa que acontece, essas pessoas entram em estado de depressão, não fazem mais nada, não produzem, não têm a capacidade de pensar, dizer, não, peraí, vamos pensar nessa situação. Não produzem. Meus irmãos, nós não podemos cair nessa armadilha do diabo. A intenção de Satanás, quando nos sobrecarrega com problemas, é que não consigamos reagir
é que nós continuemos e fiquemos de mãos atadas. Essa é a intenção dele, que nós não façamos mais nada. Os problemas não devem, irmão, jamais abater o nosso emocional. Problemas todos nós temos. Nós não podemos deixar que esses problemas venham nos abater. Seja qual for a situação, sempre haverá uma saída caso você busque ao Senhor. Seja qual for a sua situação, eu não sei, eu não conheço, mas Deus sabe, Deus conhece. E Deus tem, querido, uma solução sim para a tua situação, para o problema no qual você se encontra nele. Que surpresa, queridos, esses homens, esses 4 leprosos tiveram com o resultado daquela decisão tomada. Eu até grifei aqui na minha Bíblia. Eles estavam ali, tomaram essa decisão, e diz o versículo 3. Haviam 4 leprosos sentados, aliás, o versículo número 5. Assim, depois do pôr do sol, eles foram para o acampamento dos arameus. Quer dizer, já era final de tarde, já estava escurecendo. Eles conversando entre si chegaram a essa conclusão. Vamos lá no acampamento. E foram. Pensem, o texto diz, depois do pôr do sol, quer dizer, ao escurecer. E diz ainda no versículo 8, na hora que eles decidiram ir para o acampamento, diz o texto, em pânico, fugiram à noite, deixando para trás os cavalos, os jumentos, as tendas, toda a riqueza. Olha só que coisa linda, queridos. Na hora em que eles decidiram, estamos numa situação difícil, se a gente correr, o bicho vai pegar. Se a gente ficar, ele também nos pega. Então nós decidiram, vamos para o acampamento do inimigo. Certamente a primeira coisa que iria acontecer lá, quando eles chegassem, se lá estivessem os inimigos, eles iriam ser mortos. Eram israelitas, além de serem israelitas, eram leprosos. Iriam ser mortos de qualquer jeito. Mas eles resolveram o quê? Arriscar. Eles não ficaram parados. Eu prefiro correr, que pelo menos a gente tem a oportunidade de escapar. Mas se ficar parado é morte líquida e certa. E na hora em que eles tomaram essa decisão de ir para o acampamento, foi exatamente o momento lá no acampamento onde estava acontecendo o quê? Diz o texto assim, olha. O Senhor tinha enganado o exército dos arameus com um barulho de cavalos e de um poderoso exército. Eles disseram uns aos outros, o rei de Israel contratou os hititas, os egípcios para nos atacar. Em pânico fugiram à noite. Oh, aleluia. Na hora em que eles decidiram, lá num acampamento, foi exatamente nesse momento em que todo o exército bateu em retirada. Deixou tudo para trás. Será que é coincidência isso? Eu não vejo. Eu vejo a mão de Deus. Decidiram no coração, nós vamos. E na hora que eles tomaram a decisão de dizer, não, nós vamos, nos recusamos a continuar nessa situação. Na hora que eles se levantaram, a provisão de Deus veio. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quão grande foi a surpresa que esses homens tiveram como resultado dessa decisão tomada. O acampamento dos sírios estava abandonado. Não havia ninguém ali. Somente os cavalos, os jumentos amarrados, as tendas erguidas, as provisões nos seus lugares de armazenamento,
comida em abundância, ouro, prata, vestidos, tudo abandonado. Não havia ali, irmão, sequer uma viva alma. Imagina. Que coisa maravilhosa. Agora, queridos, nós não podemos esquecer que Deus havia dado uma palavra profética na véspera daquele dia. Lembra aqui que nós falamos? Através do profeta, de que haveria no dia seguinte abundância de comida naqueles dias. Oh, aleluia, que coisa maravilhosa. O povo sitiado, acuado, faminto e sedento, ele não acreditou na palavra do profeta. Mas afinal, o que foi que aconteceu com todo o exército sírio? Nós já lemos aqui. Estava ali, esperando mais um dia, né? Sitiando a cidade, de repente aquele barulho que Deus manda. De um poderoso exército, eles pensaram, uau, eles contrataram os egípcios, vão nos massacrar. É como se o capitão, o comandante daquele exército disseram, cada um por si, salve-se quem puder, cada um por si. A Bíblia diz, irmãos, que ficaram roupa pelo caminho. Deus é poderoso, amém? Criou um barulho sobrenatural, ensurdecedor, semelhante a milhares e milhares de cavalos correndo. E os sírios assustados não tiveram tempo nem de se preocupar com os seus pertences. Fugiram para salvar a própria vida. Amados, diante de tudo que nós descrevemos, imagine os leprosos. Quando eu li esse texto, eu fiquei tentando imaginar a situação, a reação dos leprosos quando chegaram naquele acampamento. Eles entraram naquele acampamento e eu creio que, como dizem por aí, eles deitaram e rolaram. Foram pegando as coisas de valor, diz o texto, levavam para um esconderijo, voltavam e levavam mais coisas. Dá para imaginar, irmãos, os quartos ali. Após isso tudo, sentados de perna para cima, empalitando os dentes, morrendo de rir daquela situação. Nunca haviam visto tanta fartura. Sabem, irmãos, é preciso pensar. Nós temos que raciocinar em momentos difíceis, que nem tudo acabou. Jamais se esqueça disso. E já diz o ditado que cabeça vazia é a oficina do diabo. Quando estamos numa situação como essa, nós temos que agir como eles agiram. Nessa situação, agora com fartura, deitado ali, depois estarem fartos de comida. Eram ricos agora. Sabe o que foi que aconteceu? Nesse exato momento, o que foi que aconteceu? Eles se lembraram dos seus irmãos que estavam lá dentro da cidade, presos, imaginando que o exército ainda estava lá no acampamento. Eles poderiam muito bem dizer, que nada, que se preocupar, deixa essa galera lá, rapaz. Vamos aqui desfrutar disso aqui para a gente. Poderia. Mas eles não agiram assim. Não agiram assim. E certamente passou pela cabeça deles tanta fartura aqui dentro e lá, tanta miséria, tanta gente morrendo de fome. Que capacidade, irmãos, esses homens tinham de raciocinar, de pensar. Nunca perderam o contato com a realidade. É o que nós temos que fazer.
Às vezes a gente se encontra numa situação tão delicada que a gente vive no mundo da lua, como diz o ditado. Mas nós nunca podemos perder o contato com a nossa realidade. Nunca. Como diz o americano, never. Never. E na primeira vez parece só que só passaram por esse problema porque era fruto de algo que talvez eles tenham praticado, era fruto de ações lá do passado. Mas isso não é verdade, irmãos. Quantas vezes a gente está num problema e a gente fica pensando, o que foi que eu fiz? Como o pastor bem falou aqui no início, no louvor. Foi que eu fiz? Qual é, sabe, tentando encontrar uma... Esquecemos que Deus nos ama. Em toda e qualquer circunstâncias. E é interessante, queridos, que na primeira vez que só passaram por esses problemas, porque o problema que eles estavam enfrentando era um grande problema, era enorme. Fome por dentro e lepra por fora. Mas agora eles estavam fartados, era uma situação completamente diferente. Estavam saciados, saciando a sede, a fome. Eram ricos, bem fartados, mas a mente continuou a funcionar. Eles não pararam. Os leprosos aqui, eles correram um grande risco de morte. Se os sírios estivessem no acampamento, como nós já falamos, logicamente, eles seriam mortos. Amados, nós precisamos ter essa coragem. Temos Deus, temos fé, e medo é exatamente o contrário de fé. A fé é sinônimo de coragem. Só os que ousam em Deus serão vitoriosos. Só aqueles que ousam acreditar na palavra, se firmar na palavra, é que vão obter, conseguir a vitória. A terceira lição é que é preciso testemunhar a bênção recebida. Se somos abençoados, queridos, pela salvação de Deus, e não abrimos a nossa boca para divulgá-la, nós pecamos. A Bíblia diz que nós éramos pobres, miseráveis, e recebemos de Deus uma grande bênção na nossa vida, que é a bênção da salvação. E nós não podemos guardar isso só para nós. Nós temos que compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Assim esses homens fizeram. Receberam uma grande bênção. E aí eles foram testemunhar da bênção recebida. Os leprosos eles receberam aqui em abundância, muito além das suas necessidades, sem que houvessem movido uma palha para isso. Eles não fizeram nada para receberem tudo aquilo que receberam. Nada. Tudo foi de graça. E a Bíblia diz, de graça dai, de graça recebei, de graça dai. Você recebeu de graça uma extraordinária salvação. A Bíblia diz, descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, como em todos os confins da terra. A quarta lição é o valor da solidariedade. Se olharmos sociologicamente para a atitude dos leprosos, constataremos que eles foram solidários com seus irmãos israelitas. Tiveram amor no coração, repartindo aquilo que tinham encontrado, ou seja, não foram egoístas. Que assim também seja comigo e com você.
Se recebeu uma bênção, reparta com o seu irmão. Grande galardão tem a pessoa para receber da parte de Deus, quando ela começa a abençoar ao seu irmão. E outra coisa, queridos, vamos aguardar. A última palavra vem de Deus. Amém? A última palavra vem de Deus. Talvez você tenha ido ao médico e o médico falou, olha, você pode ir para casa, seu caso não tem mais jeito, você tem aí mais 3 meses de vida. Mas saiba que a última palavra não é a do médico. A última palavra vem de Deus. Quando todas as portas parecem fechadas, Deus abre uma janela no céu e nos abençoa com bênção sem medida. Quando todos falham, Deus continua íntegro. Os tempos passam, os homens morrem, mas o Senhor, aleluia, reina para sempre. Tendo o quê? Tendo as rédeas do mundo nas suas mãos. O Senhor, inclusive, queridos, o destino da minha vida, assim como da sua vida. Ele dá, Ele tira. Ele abre, Ele fecha. Ele levanta, Ele abate. Ele é o Senhor de toda a terra. Enquanto a cidade se desesperava de fome e medo, Deus estava trovejando dos céus contra o inimigo. Deus estava trabalhando. Deus não estava alheio. Deus não estava sem contemplar a situação do povo. Não, Deus estava lá olhando, dizendo, não, tudo bem, deixa esse povo. Não, Deus estava trabalhando. Deus está trabalhando por você. Deus está a caminho. Espera no Senhor. Como disse o salmista, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nesse instante e vamos orar ao Senhor. Aleluias.